Olá, meus amores! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês estão? Eu espero que bem. E se você é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Então, meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês sobre a história da minha vida. Mas antes de vocês saberem essa novela toda que é a minha vida, se inscreva se você não é inscrito. E deixa o like, gente, e ativa o sininho da notificação para você não ficar por fora de nada que a gente posta aqui no nosso canal. E, amores, eu amo quando vocês comentam, então deixa muitos comentários aí sobre o que você está achando dessa história. E outra coisa, se você não me segue nas redes sociais, tá esperando o quê, gente? Lá vocês vão estar mais pertinho de mim, pertinho do meu coração. Então, meus amores, vai estar passando aqui o nosso Instagram. Então, amores, começando esse vídeo, vamos falar. Pra quem já me conhece, eu sei que eu tenho muitos amigos aqui que são inscritos, né, no nosso canal. Então eu vou tá falando pra quem já não sabe e pra quem sabe só um pouquinho da história, porque eu acho que muitas pessoas já tiveram curiosidade, né, de saber. Então, pra quem não sabe, eu fui criada pela minha avó, mãe do meu pai. Aquela senhorinha que apareceu nos outros vídeos aí. Então, amores, vamos começar do começo, o desenrolar dessa história aí. Então, minha avó tinha 6 filhos dela, meu pai sendo mais velho, e ele conheceu minha mãe porque, primeiramente, quem conheceu ela, na verdade, foi a minha tia. Viraram amigas e eu acho que, não sei o que aconteceu, porque eu ainda não existia, né, gente? Eu só sei o que o povo conta. Eles pegaram, a minha tia, acho que a minha mãe tava precisando de ajuda, não sei. Minha tia pegou e perguntou pra minha avó se ela podia chamar a minha mãe pra poder tá morando na casa deles. E minha avó aceitou, né? Pra ajudar ela, porque ela tava passando por alguma dificuldade. Enfim. Aí, nesse desenrolar aí, se apaixonaram, né? Meu pai e minha mãe. Então, eles decidiram ficar juntos, lembrando, gente, que eles eram muito novos. Eu acho que a minha mãe, se ela tivesse muito, eram uns 15, 16 anos, eu não sei muito bem. Meu pai já tinha 19. Mas acho que naquela época acho que era menor idade, não sei dizer muito bem. E aí, começaram a namorar e tal, foram e engravidou dessa linda pessoa, que sou eu. Tá bom. E mãe engravidou de mim. Então vem, vivendo junto, muitos jovens. Não justifica, né, mas muitos jovens. E eu sei que chegou um certo ponto que não deu mais certo deles ficarem juntos. Mas só que nisso já tinha chegado o meu outro irmão, né, que também não vou ficar falando o nome dele, porque ele também tem a história dele e vocês vão entender o porquê. Eu não quero expor ninguém aqui, quero contar a minha vida, né. Meu pai chegou na minha avó e falou: mãe, eu e a Edna, que é o nome da minha mãe, vamos nos separar, porque não dá mais certo. A minha avó perguntou se era isso que eles queriam. Ela falou que sim. Então, cada um seguiu o seu caminho. O que acontece? Nisso, eles moravam em Pirinópolis. E ela saiu de lá pra vir morar no DF. Pra ir morar no DF, né? Porque agora eu moro no Goiás. Aí, eles foram, nesse decorrer do tempo, perdeu contato. Ela voltou um tempo, quando meu irmão era maiorzinho, mas ela já estava grávida de outra pessoa e também não deu certo e perdemos o contato. Aí começa a novela. Gente, aí o tempo foi passando, eu já tinha 1, 2, 3 anos, meu pai casou de novo e me deixou com a minha avó. E aí começou a minha avó a me criar. E aí também já teve a chegada da minha irmã. Muitas pessoas já conhecem ela por aí, né? Aí chegou a minha irmã mais nova, que é a Vitória, né? Então, e também nesse chegar de irmã, eu ganhei uma irmã de consideração, que é a Beatriz. Inclusive, gente, ela tem um canal, vou deixar linkado aqui pra vocês ir lá, dar uma forcinha, viu? E aí, minha irmã de coração. E nesse desenrolar todo, meu pai foi morar com eles e eu fiquei com a minha avó. Então, o que aconteceu? Minha avó com muita luta, criando a gente, com a ajuda dos meus tios, né? Ela foi me criando e chegou a época de eu ir pra escola. Com 7 anos, né? Chegou a época de ir pra escola
E aí, gente, cadê o registro? Não tinha. Meu pai tentou registrar, minha avó tentou fazer o que podia. Chegou na escola e eu não sei como minha avó ela consegue, assim, as pessoas... Não é que ela consegue, mas as pessoas ajuda ela. É uma pessoa de fé, ela, gente. Tudo na vida dela é fé. E aí ela chegou, conversou com a diretora da escola, falou, olha, eu cuido dela, a gente não tem contato com a mãe dela, a gente já procurou, a gente não sabe onde tá pra poder registrar ela, o meu filho não consegue registrar porque ele não tem documento da mãe, então o cartório entendia que ele tinha me roubado. Porque o único documento que eu tinha era a minha carteira de vacina. E pra você registrar uma criança, precisa daquele papel. Alguns hospitais são amarelo, rosa, verde. Precisa do papelzinho do hospital. Então, ele também não tinha esse papel. Então, não tinha como registrar. Então, a diretora se compadeceu da história e deixou eu estudar da primeira à quarta série. No DF, aqui no Goiás não, né? Aqui onde eu moro, em Águas Lindas, você pode estudar na escola até da primeira, quarta, acho que só muda e vai pra quinta e vai até lá, até o terceiro ano do ensino médio. E no DF não, você troca de escola. Você faz da primeira à quarta série e depois você tem que ir para outra escola que faz da quinta à oitava série. Então chegou a época que eu precisava trocar de escola. E a diretora chamou a minha avó e falou, vozinha, como que a gente vai fazer com a Carla? Ela precisa trocar de escola e a outra escola não vai aceitar ela como eu aceitei. Como que a gente vai fazer? Minha avó já ficou louca, né? Porque vai deixar a menina sem estudar? Não, não pode. Então, a diretora falou com ela e deu a ideia dela registrar, me registrar no nome dela. Agora a gente pensa, uma senhora, que a minha avó já tem 79 anos, eu tenho 25, uma senhora ia registrar uma menina. Então, era, meio improvável ela conseguir isso. Então, ela conseguiu me registrar no nome dela. Foi sozinha pra Pirinópolis e conseguiu me registrar. E então, começou o meu dilema. Porque eu assinava um nome diferente. Minha mãe colocou o nome em mim com Carla com K. E eu tinha outro sobrenome, né? Que era o sobrenome da minha mãe. E minha avó não lembrou lá na hora. E ficou Carla com C. Então, eu já tinha sido alfabetizada escrevendo o meu nome todo com K e com outro sobrenome. Então, lá vai eu ter que aprender a assinar o meu nome com outro, de outra forma, né? Com outro sobrenome. E eu lembro também que na quarta série a gente faz o ProErd. E tava perto de terminar as aulas e a professora me chamou e falou assim, Carla, como que você quer que eu escreva o seu nome no seu diploma? Com K ou com C? Aí eu não sabia o que responder, né? Eu falava, gente, uma criança assim, né, ter que já tomar uma decisão. Aí eu peguei e falei pra ela que queria com C, porque eu teria que já me acostumar, né, a escrever o meu nome assim. Então o tempo foi se passando, eu não conhecia minha mãe, eu não conhecia por foto, se passasse pelo meu lado eu não saberia quem era ela. Eu tinha muita vontade de conhecer o meu irmão, porque eu já tinha minha irmã, a Vitória, né? Mesmo assim, ela vivendo com a mãe dela, a gente tinha muito contato quando era criança, mas chegou um tempo que meu pai também se separou, então era difícil a gente ter aquele contato sempre mais, sempre tá ali no meu coraçãozinho, a minha irmãzinha caçula, gente. Agora eu tinha vontade de conhecer o meu irmão, porque, eu via meus primos ter irmãos, eu via os amigos ter irmão e não era difícil, porque eu sempre aceitei muito bem a história de não ter uma mãe. Eu nunca me revoltei, porque a minha avó ela fazia um papel de mãe, não é que a minha mãe não é importante, é porque eu tenho um pensamento assim, você não sente falta daquilo que você não conheceu. Então eu conheço a minha avó como mãe, né? Mas eu tinha curiosidade de saber como que ela era, se eu parecia com ela, de saber como que era o meu irmão. Então eu tinha essa curiosidade. Mas assim, também nunca quis procurar. Muitas pessoas falavam, Carla, procura tua mãe, vai na televisão. Porque na época não tinha muitas essas coisas de internet, né? Mas também não tinha vontade de procurar. Então ela falava dos meus tios, minha avó falava do meu avô, minha mãe falava muito dos tios. Minha avó conheceu o meu avô por parte de mãe.
Mas os meus tios não, mas ela sabia os nomes deles, porque minha mãe falava bastante deles. E aí, perdemos o contato, né, como falei pra vocês, nesse longo período. Gente, aqui eu vou falar do meu pai rapidinho, assim. Nós temos uma relação boa, mas realmente quem me criou, quem fez tudo por mim foi minha avó. Em algumas partes da minha vida, meu pai estava presente e em outras não. Mas, é igual eu falo pra vocês, minha avó, com a ajuda dos meus 2 tios, o Hélito e o Esdra, principalmente do Hélito, ela conseguiu exercer esse papel de pai e mãe e conseguiu suprir todas as minhas necessidades. E, gente, sério, eu não tenho aquele negócio, nossa, eu não tive mãe, eu não tenho isso, entendeu? Eu ativei os meus dots de FBI. Então, o que é que eu fiz? Virei mãe, casei, né, com Marley, como vocês sabem, e virei mamãe da Lara Beatriz. E nisso, gente, começou a me despertar uma curiosidade muito grande. Porque eu olhava a Lara, eu falava, gente, a Lara parece muito com a Marley, mas ela também tem muito de mim. E ela parece isso, nossa, mas ela lembra um pouquinho a avó, por exemplo, entendeu? E isso começou a despertar em mim, a querer saber com quem que eu pareço. Será que eu pareço com meu pai? Mas não é tão parecido, né? Porque meu pai é muito parecido com a minha avó. Então, como vocês já viram anteriormente, parece pouco. O que eu puxei mais foi a cor deles, assim. Mas e a minha mãe? E a família da minha mãe? Com quem eu pareço? E isso foi despertando curiosidade. Eu queria entender também como que, depois que aflorou o sentimento de mãe em mim, eu queria entender como que ela conseguia conviver sem saber onde estava a filha dela. Então aquilo foi começando a me incomodar. Me incomodar. Então lá foi a Carla pesquisar aonde estava a mãe dela. Então, gente, eu entrei no Facebook, coloquei várias vezes a Edna Márcia, que era o nome dela, coloquei o nome do meu irmão. Gente, só não coloquei o nome dos meus tios, porque na época eu nem me atinei nisso. E quando eu tive a Lara, eu tinha 19 anos, eu ainda era muito novinha, muito besta. Então eu não sabia, gente, como procurar. Eu falava, sério, não sei como procurar, não tem como. Então eu pensei assim, esse povo deve ter morrido, deve ter sumido, eu não sei, eu não consigo achar. Quietei, fiquei tranquila, vira e mexia, eu dava uma olhadinha assim no Facebook pra procurar. Quietei de novo, deixei pra lá, o tempo foi passando, virei mãe de novo. E aí nasceu a aluna Sofia. E aí começou de novo aquele sentimento me perturbar. Eu preciso saber, eu preciso descobrir, eu preciso achar. E aí foi indo, eu pesquisando, e falei, gente, eu não acho, não consigo achar. E eu sempre não quis me expor no meu Facebook, porque eu conheço muita gente, na época assim, eu não mexia muito no Instagram. E eu conhecia muita gente, então eu não queria me expor. Então quando foi o ano passado, eu conversei com o Arley e pedi pra ele me dar a conta dele do Facebook, que eu iria procurar. E aí eu comecei a perguntar pra minha avó mais informações de novo. Mesmo ela me contando, eu fui perguntar. Vó, onde a família dela morava? A senhora lembra? E minha avó foi falando. É em Minas, é no norte de Minas. Ela tem uma irmã chamada Patrícia, um irmão chamado Rodrigo. E o seu avô chamava João. E por aí vai. Eu falei, não, eu tenho que procurar. E no QT, procurando. E nada, gente, mais uma vez, nada. Tive a brilhante ideia de ligar no hospital que eu nasci. E aí eu comecei a ficar inquieta, porque eu falei, dessa vez eu não desisto, dessa vez eu vou achar, eu não desisto mesmo. E liguei no hospital que eu nasci, na Santa Casa da Misericórdia, em Coromandel. Liguei lá e conversei com a moça, olha, eu nasci aí, dia 27 de dezembro, a minha mãe chama fulana, tal. Só que eu perdi o contato dela e eu queria saber, tipo, data de nascimento, porque eu não sabia de nada, meu pai não sabia. E eles não conseguiam saber nem a data de nascimento do meu irmão, porque meu pai também não registrou meu irmão. Eles não registraram dele. E aí eu falei, cara, tô de novo num beco sem saída. Por quê? Porque o hospital não poderia me dar informações, a não ser que eu tivesse um advogado pra ir lá. E aonde que eu ia ter gabarito pra isso? Liguei pro meu amigo que era advogado, que tava se formando advogado. Inclusive, ele deve estar assistindo esse vídeo, Neto.
desculpa te perturbar. Perguntei pra ele como é que eu fazia e tal. Aí a moça do hospital tinha me informado que se um advogado chegasse lá com a carteirinha e falasse que era meu advogado e tal, ele conseguiria, como é que eu vou falar? Ele conseguiria ter acesso aos arquivos, mas outras pessoas não, entendeu? Ele poderia ler os arquivos, tirar as informações e pronto. Mas eu não conseguiria, mesmo eu sendo a filha dela e mesmo também tendo algum documento lá meu que era sobre o meu nascimento. E outra coisa, eu teria que abrir um processo para poder fazer isso e eu não queria mexer, porque não queria tirar o sobrenome da minha avó, eu não queria apagar todos os esforços que ela fez, todo o sofrimento que ela passou para poder ir me registrar, já de idade, passando por essas coisas. Então eu não queria isso não, eu já era casada com esse sobrenome, já tinha comprado meu apartamento com esse sobrenome, minhas filhas eram registradas com esse sobrenome, então eu já tinha uma vida com esse nome, eu não estava disposta a passar por tudo isso de novo para poder ser reconhecida como filha dela e do meu pai. Então não queria isso, então não ia abrir processo nenhum. E aí ficamos sem beco, sem saída. Fui perturbar a minha irmã. A minha irmã que eu falei pra vocês do canal anteriormente, fui perturbar ela. Bia, me ajuda, o que você acha? Ela também tá se formando advogada. O que você acha? E tal. Ela, Carla, vamos postar nas redes sociais. Eu falei, mas eu não quero me expor e não sei o quê. Na época eu tinha muito medo, gente, porque eu não sabia, por mais que era minha mãe, eu não sabia com quem eu tava mexendo, quem era que tava ali por trás. Então eu tinha muito medo de expor, porque eu tenho filhas, eu não sei o que aconteceu, eu ouvi o que as pessoas me contavam, eu ouvi o que a minha avó me falava. Meu pai, ele nunca foi de falar muito da história, a não ser das últimas vezes agora que eu fiquei perguntando pra ele, eu ligava pra ele e falava, pai, e aí, como é que é, você sabe, você lembra? E ele sempre falava que não lembrava, mas isso é dele mesmo, ele tem a memória ruim mesmo. Então eu peguei, minha irmã falou, vou postar. Minha irmã postou. Sem sucesso, gente. Sem sucesso nenhum. Peguei o Facebook do Arlen, lembra que eu falei pra vocês? E fui atrás e saí adicionando. Minha avó falava que eles eram de Itacarambi. Então entrei na página de Itacarambi e mandei, gente, mensagem pra eles no direct. No direct não, né? No message. Mandei mensagem pra eles, falando com eles que eu tava procurando uma pessoa que fazia 25 anos. No caso, como foi o ano passado, era 24 não, né? Porque eu saí de lá, eu acho que eu tinha 2, 3 anos. Então fazia mais de 20 anos, mas na mensagem eu coloquei que tinha mais de 24 anos que a gente não se via, porque pra mim né? Que eu não via ela, que eu não conhecia, e coloquei as informações, coloquei o nome do meu irmão, o nome do meu pai e o nome do pai dela. Só que na época eu não me atinei de colocar o nome dos irmãos dela também, só coloquei dos 2 filhos, né, que era eu e meu irmão, e do pai dos filhos dela e do meu avô, que já era falecido, e isso eu sabia que ele era. E eis que fica mais de uma semana pra página postar. Então eu já tinha esquecido isso, gente. Já tinha deixado pra lá, já tinha descansado o meu coração. Eu falei, o que for de ser, vai ser. O que Deus quiser, tá preparado. E fui pra casa dos meus do casal de amigos meus, o Marcos e a Thalita. A gente foi pra lá, foi brincar, fazer um lanche. E toda vez que eu vou pra lá, eu volto muito tarde. Eles me trazem de carro pra casa, eles moram aqui perto de nós. E eles conversando, gente, eu sempre durmo quando eu vou pra lá. Não sei o que acontece, que eu sempre durmo. E eu peguei e dormi, tava deitada no tapete e dormi. Eu acordei assim, acho que eram 1 ou 2 horas da manhã, e eu acordei com uma mensagem no meu celular.